Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. Hoje vamos falar sobre o campo de atuação do licenciado em letras. Quer saber mais sobre essa profissão? Acompanhe agora no programa Questões. A linguagem tem um papel importante e fundamental na vida evolutiva do ser humano. É através dela que conseguimos nos comunicar, construir conhecimentos e compartilhar ideias e opiniões. Essa linguagem faz parte de uma necessidade básica do ser humano, que é de se comunicar. Enquanto profissional do curso de letras, eu vejo que a linguagem ela é muito importante, não só para esse profissional, mas para todo e qualquer ser humano que vem exercer qualquer profissão. Toda pessoa nasce predisposta a uma língua, então quanto mais cedo, melhor trabalhar essa língua. E se trata do nosso falante, né? A língua do nosso idioma, teria que começar bem antes mesmo para facilitar esse processo de aprendizagem. Então, esse processo evolutivo, as pessoas precisam de interagir. Ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha. Então, é importante essa aquisição da linguagem para qualquer ser humano. Quando nos manifestamos, podemos utilizar tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. O curso de letras aborda muito as diversas linguagens, porque quando nós vamos nos manifestar, nós valemos de gestos, expressões faciais, o nosso corpo fala, a arte fala, quer seja por meio de pintura, por meio da poesia, imagens falam, e a palavra, né, quer seja oral ou escrita, que é a linguagem verbal, também serve-nos à interação. A linguagem verbal é aquela que a gente vai adquirir não só na academia, não só no ambiente escolar, mas no nosso dia a dia. A linguagem não verbal, ela mudou muito. Hoje nós temos aí, visualmente, muita coisa para ser informada. O recurso mais simples que eu posso te apresentar é a sinalização de trânsito. Ela é basicamente utilizado por recursos não verbais, até porque se você tivesse que ler uma frase inteira para compreender que você precisa fazer uma conversão à direita ou que essa conversão é impedida, você já teria feito uma atitude errada no trânsito. A interação dessas duas é que é o interessante, né? A linguagem verbal com o não verbal, porque a gente tem muita coisa no visual que nos atrai. Então, essa linguagem do que está por vir, do que está vindo aí, é muito interessante para o ser humano. Para dar início à nossa discussão, aqui no estúdio hoje, estamos com a presença de Ana Paula Martins, coordenadora do curso de Letras do ISED, Cristiane Andrade, estudante do curso de Letras do ISED, e Elaine Kendall, professora do curso de Letras do ISED. Para começar a falar desse profissional, do professor, né, que é quem trabalha com o contínuo, não só com o aprendizado, mas o aperfeiçoamento do uso, né, dessa forma de comunicação em relação do ser humano. Como que você vê isso, assim, Cristiane? Ampliando um pouco mais, né, para o exercício da cidadania, né, no aspecto da criação mesmo da autonomia de um sujeito, né, com condições, integridade de ser e de estar no mundo. Eu vejo da seguinte forma: o professor ele vai estar trabalhando dia a dia com o aluno na construção do conhecimento, na busca pelo saber, e anda lado a lado, né? Paulo Freire mesmo falava que o conhecimento do mundo anda com o conhecimento de si. Um é a luz do outro. Então, o professor, principalmente de letras, né, que vai estar falando da linguagem, da relação, da expressão do pensamento e do sentimento do aluno. Então, ele vai conhecer o mundo e conhecer a si próprio. E pensando nisso, assim, para a constituição, então, de um sujeito e também de um cidadão em plenas condições de atuar, né, politicamente, de atuar no mundo, como que você vê isso que a Cristiane acabou de falar, Elaine, na formação, né, do sujeito, da função desse profissional também, que acaba de ser a gente costuma conhecê-lo como professor de português ou professor de inglês, mas que é o licenciado em letras. A atuação desse profissional é extremamente importante, né? Como a Cristiane citou Paulo Freire, eu também vou citar, né?
ele diz que quem domina a palavra domina o mundo, né? Eu acho que essa frase dele já diz muito, né, deste profissional, na verdade, porque ele é que vai possibilitar, né, aos alunos esse domínio da palavra, né, e pensando nessa palavra de uma forma muito ampla, né, não é da palavra em si. Quando você domina a linguagem, a língua, né, você consegue interpretar as coisas, né, que estão acontecendo na sociedade, né, e se fazer presente nessa sociedade, né. Você se torna um sujeito autônomo, crítico, né, e aí, quando você se torna esse sujeito, você realmente é um cidadão, né. Você só é cidadão quando você consegue se perceber neste mundo, né, e consegue, então, participar dele efetivamente. Obrigado. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre o campo de atuação do licenciado em Letras. Vestibular dos institutos mantidos pela FUNED-UENG. Conheça nossos cursos em Divinópolis, Cláudio e Abaeté. Provas dia 28 de outubro. Informações 0800 037 1213 ou pelo site funed.edu.br. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre o campo de atuação do licenciado em Letras. Continuando a discussão, quais são as áreas de trabalho desse profissional? Para a gente conhecer assim, né? Porque costumeiramente a gente já sabe, conhece, né, de carteirinha, o trabalho do professor de português, ou do professor de inglês, ou das aulas de literatura que todos nós tivemos ao passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Mas como é o campo de trabalho, né, desse profissional? O licenciado, né, para que as pessoas entendam que é ser um profissional da licenciatura, é um profissional que vai ser professor. Né? Então, nosso curso de letras é um curso de licenciatura em letras e que habilita esse profissional a lecionar português, inglês, literatura e redação. Então, é vasto, né, o campo de atuação dentro da escola. Para além da escola, há um campo de atuação que está assim, emergente atualmente, que é o revisor textual, né, que ele pode trabalhar de forma autônoma e também as empresas vêm aderindo a essa ideia. As empresas de agências de publicitárias, grandes empresas, porque a necessidade realmente de ter um profissional que entenda, né, dessa língua portuguesa. O curso de Letras tem como objetivo geral a formação de professores, conforme explica Patrícia Santiago. No caso do curso de Letras, ele forma profissionais para professores em língua portuguesa e em língua inglesa. Profissionais de língua portuguesa e de língua inglesa estão sempre sendo requisitados. Na verdade, às vezes a gente não consegue atender tanta demanda que a nossa sociedade do Centro-Oeste solicita. Assim, a sala de aula acaba sendo o lugar onde diversos profissionais formados em letras conseguem desenvolver seus trabalhos. Um exemplo é Tatiane Lopes, que leciona língua inglesa e redação. Ela explica que sua escolha pela profissão foi a partir de seu gosto pela língua inglesa e que esse gosto ela tenta repassar para seus alunos. Bom, eu tento passar o mesmo amor que eu tenho pela língua. Não só a minha língua, né, na minha turma de redação, mas na parte da manhã, a língua portuguesa, a nossa língua materna, quanto é importante a gente saber sim falar. E a língua inglesa também, que é uma outra cultura que eu tento passar, como eu amo, passar para que eles também gostem de uma outra língua, apesar de que não é todo mundo que ama a língua inglesa, no caso. Hoje, né, o professor, ele quer mais do aluno. Então não fica só na sala de aula, não. O professor da licenciatura ou de qualquer curso, eu acredito que ele extrapola a sala de aula. Então isso faz com que o aluno busque lá fora ferramentas para continuar o trabalho dele, né? Essa questão da educação continuada. Então o professor também tem essa chance, tem também essa oportunidade de colocar no aluno a busca, né? A vontade por continuar o seu trabalho aprendido aqui dentro da sala de aula.
Além da sala de aula, existem no mercado de trabalho outras áreas de atuação para o licenciado em letras, como, por exemplo, editoras e agências de publicidade. As empresas precisam cada vez mais de redatores, de revisores para os seus textos. As empresas precisam de pessoas que dominam uma outra língua. Hoje em dia, inglês está sendo essencial para todas as profissões, né? Porque numa profissão, a pessoa sempre vai te perguntar se você fala outra língua. E se você não falar, vai ser mais difícil de conseguir um emprego. Você, Cristiane, que desenvolve, participa de um projeto, né, que conjuga aí de forma interessante a capoeira e o trabalho do licenciado em letras, né, o processo de letramento. Eu sou professora de capoeira e trabalho em 6 escolas aqui em Divinópolis. E também trabalho com o letramento. Então, eu tinha alguns alunos que não gostavam da capoeira ou de atividade física. E com esses alunos, então, foi sugerido por mim que eles ficassem dentro da sala de aula. Então, eu dividi meu horário. Eu vou para a escola, dou aula de capoeira e depois da aula de capoeira nós vamos para dentro da sala de aula. E lá a gente aprende textos, autores, fazemos interpretação de poemas, ensaiamos teatro, escutamos música, fazemos jogos no computador. Então é assim que eu trabalho, até mesmo com a capoeira, porque eu vou por um caminho diferente. Para aqueles alunos que não gostam de capoeira, eu levo a música de capoeira, conto um pouco da história. E também para os meus alunos de capoeira, eu trabalho português, né? A língua, a linguagem, todas as formas de expressão. Como que você vê, né, as perspectivas para novos campos de atuação, como essa, por exemplo, né? Ou o diálogo para o licenciado em letras? Vale lembrar que o profissional, né, o licenciado em letras, quando a gente fala letras, a gente lembra de escrita. E aí fica parecendo que o licenciado em letras ele vai trabalhar somente com a escrita, né? E, na verdade, é uma das funções hoje, né, para se formar um cidadão na contemporaneidade. Mas a gente não pode esquecer também da linguagem oral, que é tão importante hoje para a formação de um cidadão. Né? Falar bem, né, em público, se colocar, saber manter seu discurso. E isso é a função do professor de língua portuguesa também. Né? Fazer com que aquele aluno saiba, né, colocar, né, se colocar, né, colocar o discurso oral em público. Então, é uma das funções também que nós trabalhamos no curso. E sobre as perspectivas, principalmente para um curso de letras que possibilita a formação de língua portuguesa e inglesa, e pensando no avanço do nosso país, com vistas à Copa e Olimpíadas, eu acho que o futuro é promissor. Bom, certamente tem muito trabalho a ser feito, né? O programa Questões dá mais uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre o campo de atuação do licenciado em letras. Nas unidades da FUNED-UENG em Divinópolis, Cláudio, Abaeté e Pitangui, 1.332 alunos recebem algum tipo de benefício para estudar. Nos 7 institutos mantidos pela Fundação, 314 estudantes foram contemplados com bolsas integrais do ProUni e 402 ganharam bolsas parciais do ProUENG, Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior da UENG, que oferece benefício financeiro de até 60% do valor da mensalidade. Além disso, a instituição mantém programas próprios que incentivam a permanência do aluno no ensino superior, como o Bolsa Trabalho e o Programa de Incentivo Acadêmico, e bolsas de iniciação científica e de extensão. É por isso que nos institutos mantidos pela FUNED-UENG, educação superior se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade. De volta com o programa Questões. Hoje falando sobre o campo de atuação do licenciado em letras. Bom, para que a gente agora conheça um pouco mais desse campo de atuação, né, vamos entrar mais nos projetos de pesquisa e de extensão, né, que acontecem aqui na FUNED-UENG. No curso de letras, Ana Paula, quais projetos a gente poderia destacar, né, nas áreas de pesquisa e extensão, né, para que a gente reconheça mais esse campo de atuação do profissional licenciado em letras? Nós trabalhamos simultaneamente com vários projetos, sejam eles de pesquisa, extensão.
Então, o de pesquisa, que atualmente, né, nós temos uma aluna do Letras que tem desenvolvido, é de reconhecer o perfil desse professor de ensino fundamental das escolas estaduais de Divinópolis. Então, o objetivo é que a gente mapeie quem é esse professor que está em sala de aula. Tem um outro projeto que a Cristiane também está participando, e nesse caso, né, o que a Ana Paula acabou de falar de pesquisa, o seu de extensão, né? Fala mais dele para nós, Cristiane. Isso, eu sou bolsista do PAEX. O meu projeto é de extensão, ele é interdisciplinar, de literatura e história, e é um projeto muito interessante, porque nós tivemos um momento de pesquisa, né, e a gente fala sobre um autor muito interessante, chamado João do Rio, e através dele, das crônicas, nós estamos levando para a escola, e os alunos podem entender um pouco de história através da literatura e também vice-versa, né, da literatura por meio da história. O curso de licenciatura em Letras do ISED, instituto mantido pela FUNED-UENG em Divinópolis, desenvolve projetos de pesquisa e extensão. Na Escola Estadual Professor Chico Dias, em Divinópolis, por exemplo, há 2 projetos. Um deles é o jogo da regência verbal, o outro é literatura nas escolas. Esse hoje que a gente está fazendo é o jogo da regência verbal. É para trabalhar mesmo que eles já aprenderam sobre regência verbal, que é como colocar, inserir os verbos nas orações, nas frases, para o texto ficar mais coerente. Já o projeto Literatura nas Escolas é desenvolvido também em outras 3 escolas estaduais de Divinópolis. No projeto, Charles Guimarães, aluno do curso de Letras do ISED, ajuda a despertar o interesse dos alunos pela leitura, de uma forma diferente e atrativa. A proposta é que a gente leve um pouco da vida e da obra de 4 autores, que no caso eu já comecei o projeto falando de Carlos Drummond de Andrade, agora nessa oportunidade eu estou falando da Clarice Lispector, estou falando também de Guimarães Rosa e fecho com os escritores divinopolitanos, que é a Adélia Prado e o Lázaro Barreto. Sempre fazendo comentários de obras, da vida, textos, comentários, né? Enfim, tudo que eles possam ter mais intimidade com os autores, com os escritores, com esses escritores. A professora Edilene e os alunos que participam das atividades reconhecem a importância de projetos como esses e aprovam as iniciativas. O projeto da FUNED está sendo excelente porque está conseguindo despertar nos alunos um interesse maior pela leitura. A exemplo da Clarice Lispector, que eles ficaram super curiosos, muitos até querem o livro para ler, então realmente tem um efeito muito positivo. Participar desse projeto com o professor Charles, é muito bom, porque assim, eu nunca tive experiência com projetos assim. Então ele traz um pouco sobre os autores, que a gente precisa desses autores, porque a gente vai fazer o Enem esse ano, então é um pouco de conhecimento para todos nós, porque eu principalmente não sou muito de ler, mas com esse projeto que veio para a escola eu fiquei sabendo mais, ampliei meu conhecimento na área de literatura. Samuel e Charles comentam sobre a influência positiva que a participação nesses projetos trazem para a formação acadêmica no curso de letras. A gente tem aprendido na faculdade a realizar tarefas, atividades que realmente são dinâmicas, porque o conhecimento ele só pode se dar quando há um pouco de diversão e tudo mais. O professor que não se dispõe a aprender é um professor que está fadado a ser um mero passador de conhecimentos. Então, eu aprendo demais com esses meninos. O feedback, essa interação, eu posso falar que é quase que 100%. Esses meninos ensinam muito mais para a gente do que a gente para eles. Tem um outro projeto que é um curso de extensão à distância, né? Eu gostaria que você explicasse para nós e de repente fizesse, né, divulgasse também para que as pessoas pudessem ter acesso e participar desse curso. Realmente, né, a partir de outubro, o curso de letras vai promover um curso de extensão online de conhecimentos básicos na língua portuguesa. Uso, preposição, não uso, artigo, definido, indefinido, plural, singular. Questões que às vezes a gente se vê, né, se depara e não sabe como resolver. Então, conhecimentos bem básicos da língua portuguesa. Então, a partir de outubro, a comunidade que queira se inscrever, é só entrar no site www.funed.edu.br, se inscrever e participar conosco, né? O curso ele tem uma duração, ele é feito por módulos e ele tem uma duração aí de 80 horas e o curso, né, é gratuito.
Quem quiser entrar aí é para qualquer pessoa que tiver interesse em saber um pouco mais sobre a língua portuguesa. Obrigada, Ana Paula. Quero agradecer a presença das nossas convidadas e agradecer também a você que nos acompanhou em mais uma discussão onde conhecemos mais sobre o campo de atuação do licenciado em Letras. Se você quer saber mais informações, enviar dúvidas, sugestões, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também com as redes sociais, no Twitter, no Facebook. Lembrando também, se você quiser saber mais informações sobre quaisquer um dos cursos que tratamos aqui em nossos programas, entre em contato conosco pelo 0800 037 1213.